A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sou o pastor Ari, da sede Assembleia de Deus Montese. Estamos nesta oportunidade para ministrar a lição de número 7, do dia 16 de agosto de 2020. Nosso trimestre tem como tema os princípios divinos em tempos de crise. E o subtema é a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. A lição de hoje tem como tema: o povo de Deus deve separar-se do mal. O texto áureo nos informa: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. A verdade prática diz: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A lição bíblica em classe encontra-se em Esdras capítulo 2, versículos 59 e 62, capítulo 4, versículo 2 e 3, capítulo 6, versículo 2 ao 4. Vamos então à leitura. Também estes subiram de Tel-Maá e Tel-Arsa, de Querube, de Adã e de Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram. Verso 60. Os filhos de Delaías, filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. 61. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, que foi chamado do seu nome. Verso 62. Esses procuraram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Capítulo 4, versículo 2. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus. Como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Verso 3. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Capítulo 6, versículo 2. Em Acmetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem, com respeito à casa de Deus em Jerusalém: essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes. A sua altura será de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará do tesouro do rei. O objetivo geral dessa lição é compreender que o relacionamento com Deus exige a separação do pecado e do mundanismo. Há 3 objetivos específicos nessa lição que nós haveremos. Primeiro, de destacar que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Segundo, entender que Deus exige plena santidade do seu povo. E terceiro, ressaltar que a santidade resulta em bênção para o povo de Deus. Pois bem, amados, os filhos de Judá tiveram de tomar algumas decisões bastante sérias para não serem absorvidos pela cultura daqueles povos, dos povos pagãos que ocupavam as redondezas de onde eles viviam. Haveremos de levar em consideração o meio usado desses líderes judaicos para comprovar a filiação dos repatriados. Por quê? Porque alguns que não eram, de fato, israelitas, queriam também ser repatriados junto com eles. Mas uma medida precisou ser tomada por esses líderes. Se essa medida não tivesse tido essa decisão,
até mesmo a genealogia estaria comprometida. Então, eles fizeram isso minuciosamente e comprovaram ali que um grande número de pessoas que se diziam israelitas não eram de fato. Então, isso, como povo de Deus, nós devemos manter a nossa identidade como servo de Deus e preservar o nosso nome no livro da vida e nos afastando de qualquer mundanismo que possa comprometer nossa comunhão com o Salvador. Fazendo assim, meus irmãos, tomando essa atitude, não seremos envergonhados no grande dia do Cordeiro. Amém? Vamos à lição em si. Na introdução, diz que nessa lição iremos estudar os preparativos que Israel fez para pôr os alicerces da nova vida que eles iniciaram em Jerusalém, depois dos 70 anos de cativeiro babilônico. Ali, eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino, e agora iriam viver uma vida comunitária, conforme os ritos da lei, conforme aquilo que Deus havia estabelecido para eles. Mas é importante que cada um de nós possa compreender qual era a significação teológica dessa restauração da comunidade judaica. E existia uma significação teológica, sim. Primeiro é que ela tomou a forma de listas genealógicas extensas no capítulo 2 de Esdras e no capítulo 6 de Neemias, cujo propósito era duplo. O primeiro deles, legitimar aqueles que voltaram, identificando com os seus ancestrais, seus ancestrais tribais. E 2, demonstrar por essa ligação que o exílio tenha sido um traumático e terrivelmente destruidor. Isso não conseguiu cortar a linhagem da promessa que originou-se em Abraão e continuaria para sempre. Havia nessas listas as linhagens dos sacerdotes, levitas e outros funcionários religiosos, pois o reino teocrático, como reino de sacerdotes, era um povo de adoradores que expressava a vassalagem da forma relacionada ao culto. Essas genealogias dão a entender que a mesma nação que fora desarraigada tão violentamente da terra da promessa, voltaria. E ainda que não fossem as mesmas pessoas, eram os descendentes castigados e de número muito reduzido. E Neemias, que também fala a respeito desse repatriamento, ele conhecia muito bem o penhor dado a Moisés. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 2 ao 4, diz assim a palavra de Deus: E se te converteres ao Senhor, teu Deus, e obedeceres a sua voz conforme tudo que hoje te ordeno, tu e teus filhos, de todo o teu coração e com toda a tua alma, o Senhor, teu Deus, te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e de novo te reunirá dentre todos os povos entre os quais o Senhor, teu Deus, houver espalhado. Então já havia, Deus em sua onisciência, já havia advertido a Israel, através de Moisés, do futuro acontecimento. Pela desobediência de Israel, eles foram levados ao castigo, ao cativeiro babilônico durante esses 70 anos, mas havia a promessa de que Deus os faria voltar novamente à sua terra.
Mesmo que o desobediente fosse exilado nos confins da terra, ele, Deus, os ajuntaria e os traria para um novo começo, pois o povo restaurado seria apenas um remanescente. Ponto número 2. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Mas quem eram, então, esse povo chamado de samaritano? Eles, é bom que se diga que era uma mistura de gente, na sua grande maioria, eram de origem pagã. Veja esse significado aqui. Uma seita antiga, e ainda hoje existe entre os judeus. Originou-se assim. Propriamente samaritano quer dizer um habitante da cidade de Samaria, cujo reino de Israel, que é o reino do norte, são as 10 tribos. Mas se chamavam samaritanos todos os povos dessa nação. Quando as 10 tribos foram transportadas para o cativeiro da Assíria, milhares dos pobres ficaram na terra. Então, Sargão II, que era o rei da Assíria na época, trouxe gente de várias nações, a exemplo da Babilônia, de Cute, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, para colonizar aquele país. Está em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. Isso resultou numa raça mestiça. Esdras 4 e 2 e o versículo 9 e 10. Assim, meus amados, houve um grande conflito entre este povo e os judeus ortodoxos, que tinham sua capital em Jerusalém. Neemias capítulo 6. Os samaritanos baseavam sua religião no Pentateuco, rejeitando o Antigo Testamento, todo o resto do Antigo Testamento. Observavam os sábados, as festas, a circuncisão. Sustentavam a crença de que no Monte Gerizim era o lugar onde Abraão ofereceu Isaque em sacrifício. E ali também, segundo eles, era o lugar da visão de Jacó, onde enterraram os ossos de José, e ali era o Monte da Bênção, o Monte Gerizim, capítulo 17, Deuteronômio 11, 29. Seu templo dos samaritanos foi construído neste monte e, posteriormente, destruído no ano de 128 a.C. E depois que destruído foi, nunca mais voltou a ser reconstruído. Eles esperavam a vinda de um Messias que pudesse converter todas as nações à sua religião, ao samaritanismo. Algumas observações a respeito desse povo também. Jesus mandou que os 12 não entrassem em cidade dos samaritanos. Lembra? Mateus 10, verso 5. Também Tiago e João queriam a permissão de Jesus para mandar descer fogo e consumir uma certa aldeia, a aldeia dos samaritanos, 9 de Lucas. A parábola do bom samaritano, Lucas 10. O leproso dos 10 curados, que voltou para agradecer, lembra? Era samaritano. Os judeus não se davam com os samaritanos. Há um episódio também marcante, a conversão da mulher samaritana, no capítulo 4. E mais a seguinte, diziam que Jesus era samaritano e que tinha demônio. E em Atos dos Apóstolos diz que muitos samaritanos creram em Jesus e também através da pregação do evangelista Filipe. Então esse era o povo samaritano, oriundos de uma mistura de raças e que deu origem a esse povo que apareceu por volta do ano de 721 a.C., quando Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II e as tribos do norte foram levadas cativas para a Síria. Glória a Deus. Posteriormente, o rei da Assíria enviou os sacerdotes dos israelitas para ensinar ao povo da terra o temor de Deus. Ali estavam presentes os samaritanos. Alguns temiam ao Senhor
mas também serviam aos seus deuses, continuavam nas mesmas práticas, servindo aos deuses estranhos. Isso representa muito bem uma vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão dessas obras. Gálatas 5, verso 20. Subponto número 2, os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. É o que nós também devemos fazer quando as propostas mundanas vierem até nós. Recusá-las pelo poder do Espírito Santo. Igualmente, quando da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Neemias 6, 2 e 3. Essa é uma atitude bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina, daqueles que têm uma vida irregular e também daqueles que causam divisões. Fujamos, mantenhamos a distância desse tipo de pessoa que não agrada a Deus. Subponto 3, do ponto 2, os samaritanos procuram aparentar-se com os judeus. Houve ali um casamento das filhas dos judeus com os samaritanos e os outros povos que ali estavam. E eles deram também as suas filhas em casamento aos judeus. E alguns, de fato, caíram nessa armadilha. E esse é um assunto muito sério, tão importante que o comentarista achou por bem comentar isso numa lição específica, a lição número 12, que nós haveremos de ver posteriormente. Subponto número 4, os samaritanos tornam-se inimigos dos judeus. Letra A, os samaritanos invejaram os judeus. Vejam bem, amados, a inveja destrói amizades, corações, destrói um povo, não é? E antes dos judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na religião. Olha o contexto. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar o único Deus verdadeiro, então a atenção dos habitantes daquela região passou para os judeus, o que veio fazer com que os samaritanos sentissem inveja. Eles perderam uma posição privilegiada dentre aqueles povos. Isso assim também foi nos tempos de Jesus. Os fariseus tinham uma inveja de Jesus, e assim bem como os sacerdotes tinham inveja da igreja do Senhor. A letra B diz que os samaritanos imaginavam que se conseguissem associar-se aos judeus, eles gozariam dos mesmos prestígios, dos mesmos privilégios que os judeus. Mas, entretanto, os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos e, em contrapartida a isso, um ódio velado transformou-se em inimizade declarada. Os judeus não se dão com os samaritanos e vice-versa. A síntese desse tópico, número 2, os samaritanos imaginaram que se conseguisse associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Há de se destacar, aqui no nosso subsídio, o remanescente do povo era mais que apenas uma entidade étnica ou nacional. Era o povo vassalo do Senhor, eleito e redimido por ele para servi-lo como luz para as nações. Há alguma correlação com os nossos dias, amados? Nessa função, eles tinham de modelar os propósitos soberanos de Deus e mediá-los para o mundo. Isto está de acordo com o tema central do concerto que Deus deu a Moisés para Israel, de assumir a responsabilidade de ser um reino sacerdotal e um povo santo. Essa demonstração do governo teocrático da comunidade foi o compromisso fiel ao concerto e à prática
indissoluvelmente ligada ao sistema de adoração nacional, com lugares santos, pessoas santas, templos santos, etc. Israel era, então, em adoração, que melhor modelava o domínio do Senhor sobre todos os aspectos da vida humana. Que Deus em Cristo nos faça assim também, cada um de nós. Que Ele nos modele para sermos verdadeiros a cada dia, sinceros adoradores, verdadeiros, os quais Ele busca. O ponto número 3, Deus exige santidade do seu povo. Embora em toda a história do povo de Deus, observa-se que Ele, para manifestar no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com Ele, vivendo separado do mal. Glória a Deus. É o que Deus quer de nós, apenas isso, que sejamos santos como Ele é, para que possamos ter essa união de propósitos, que o nosso propósito seja o propósito divino para a humanidade. Vejam bem, queridos, no subtópico número 1 do tópico 3, acompanhem comigo. Tópico 3, subtópico número 1, retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. O nosso texto áureo diz: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Segundo aos Coríntios 6, versículo 17. Apartar-se do mal, fugir de toda espécie de mal. A bênção de Deus acompanhou Israel. Por quê? Porque eles conseguiram obedecer, pelo menos naquele momento, né? Eles obedeceram a Deus e conseguiram, como bênção por esta obediência, eles conseguiram concluir a construção do templo, porque reconheceram algo de suma importância. Deus fizera esta obra. Talvez eu esteja falando a alguém que precise ouvir essa palavra. Deus fizera esta obra. Não temos que nos preocupar com circunstâncias e situações, adversas ou não, porque atravessamos, mas apenas confiar em Deus, porque Deus tem o melhor para nós. Lá em Romanos capítulo 8 está escrito que todas as coisas colaboram, ou em outras traduções, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu propósito. Creia nisso. Verso subtópico número 2. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, Deus disse ao seu povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Israel, no subtópico número 4, aqui diz que Israel é derrotado por uma pequena cidade chamada Ai. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor o porquê daquela derrota, Israel, arrogante, foi até aquela cidade apenas com alguns homens e, principalmente, sem buscar a orientação de Deus se deveriam fazer aquilo. O resultado: aquele grupo foi derrotado, foi vencido, foi envergonhado. Mas quando Josué prostrou o seu rosto em terra e perguntou a Deus, Deus disse isso para eles: santificai-vos, pois amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Assim aconteceu, irmãos. Toda a maldição, todo o anátema foi tirado do meio do povo de Deus. Havia na bagagem de alguns israelitas, eles traziam imagens de outros deuses
deuses pagãos. Então, quando isso foi tirada a maldição, o anátema, como diz o texto, Israel prevaleceu contra os seus inimigos. E Deus disse: não podereis suster-vos até que tireis o anátema do meio de vós. O pecado descoberto foi desarraigado, e então disse Deus a Josué: levanta-te, sobe a Ai, porque te tenho dado na tua mão o rei, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Em suma, Deus exige santificação do seu povo para poder operar no meio dele. Deus quer operar no meio de vós. Procuremos então a santificação. Como síntese desse tópico número 3, Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele. Sempre. Quando o texto diz aperfeiçoando a cada dia, dá a ideia de continuidade. Hoje, nós estamos melhores do que ontem. Amanhã, melhores do que hoje. A cada dia somos melhores, devemos melhorar. Glória a Deus. Os cristãos devem seguir avante com a sua identidade de povo de Deus, de servos eleitos de Deus, estrangeiros em nossa sociedade. Nossas esperanças, nossas expectativas não devem estar concentradas em nada que este mundo possa oferecer. Nem riqueza, nem fama, aceitação, até mesmo sobrevivência. Tudo isso é sem significado quando comparado com a herança que será nossa quando Jesus Cristo vier. Se não esperarmos por nada aqui, se todas as nossas expectativas estiverem fixas na segunda vinda de Cristo, então nada do que aconteça pode nos levar a agir de maneira que possa implicar na negação de nosso Senhor. Ele diz em Colossenses 1,15, acompanhem comigo: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A santidade aqui, irmãos amados, é a pureza moral que nós devemos ter. Deve estar em nós. Assim como a atitude de fixar nossa esperança na graça, que será nossa, nos fortalece para vivermos na sociedade como estrangeiros, como forasteiros que somos, peregrinos aqui na terra. Então, eu e você temos que fixar nossa esperança nele. Isso nos separa do poder daquelas concupiscências que havia em nossa ignorância. Antes, vivíamos como praticando o pecado. Agora não, nossa forma de vida mudou. Deus fez essa mudança em nós. Amém? O último subtópico. Devemos manter uma vida de separação do mal. Subponto número 1. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Ora, se eles tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, estes provavelmente teriam mostrado no começo ali afáveis e pacíficos, mas depois teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Eles talvez tivessem participado do culto dos judeus, mas o final seria o afastamento da presença do Senhor, uma vez que as trevas não se unem com a luz. Não há luz nas trevas. E Deus não se une à idolatria. Que comunhão tem Cristo com Belial? Vale a pena, então, a separação do mundo. Subponto 2. A Bíblia mostra exemplos de Deus, dos servos de Deus, que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. O primeiro exemplo é o salmista Asaf, que escreveu o Salmo 73, no versículo 13.
Ele diz que, na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ele ficou perturbado com isso. Mas Deus, a sua palavra, o ajudou a encontrar a resposta. Até que entrei no santuário de Deus, diz ele. Então entendi o fim deles. Isso me faz lembrar que nós devemos cantar e ler a palavra de Deus, procurar conhecer a Deus com entendimento. Procurando conhecer a Deus com entendimento, né? Tendo a mente lavada pela renovação do Espírito Santo. Quando no versículo 17 do Salmo 73, ele diz assim: Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita, guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás em glória. Versículo 23 e 24. Asaf entendeu que valia a pena servir ao Senhor. Para muitos que param no meio do caminho, não tem sentido, não vale a pena. Mas a promessa é para aqueles que vão até o fim, que seguem a sua caminhada sem desanimar. Malaquias é outro exemplo também. Em Malaquias, no capítulo 3, os povos diziam que era inútil servir ao Senhor. Ele diz aqui no versículo 15: Há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Olha a importância que eu e você temos para o Senhor. Um tesouro particular. Continuando, ele diz: Poupá-los-ei como homem poupa seu filho que o serve. Malaquias 3, 16 e 17. Vale a pena servir ao Senhor. Devemos seguir, viver conforme a vontade do Senhor. É o subponto número 3. Pedro escreveu no capítulo 4, versículo 2. Qual seria então a vontade de Deus para conosco, irmãos? Muita gente faz essa pergunta para si, para Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Ele responde: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4 e 13. Significa uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus. Conforme a palavra diz: apartai-vos e não toqueis nada imundo, aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus, melhorando a cada dia, procurando ser agradável a Ele, como Ele é para nós, pois Ele tem a sua vontade, é perfeita, boa e agradável. Por fim, o último subtópico, 4. Bênçãos acompanham os que vivem segundo a vontade de Deus. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento deles está garantido. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus na sua obra. Síntese do tópico 4. Devemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. A conclusão nos diz: os cristãos são chamados a cooperar com os propósitos e o poder santificador de Deus. Tem de haver em nós a disposição de abandonar o caminho do mal, a impureza, e ser separado de tudo que pode impedir o desenvolvimento da vida semelhante à vida de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e que esta mensagem encontre guarida em nosso coração e que sejamos a cada dia agradáveis a Deus. Deus abençoe os irmãos.